Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. A gente vai estar continuando aí a falar de contestação. E aí eu só quero lembrar um ponto aqui com vocês. Quando a gente fala de processo de trabalho, a gente tem que lembrar que a gente utiliza subsidiariamente ao processo do trabalho que a gente tem lá no processo civil. Então a gente meio que passa um pouco mais aqui batido naquelas questões que vocês já viram em processo civil para enfatizar o que de fato é importante para o processo do trabalho, tá? Então eu trago alguns conceitos aqui no material, tô colocando os artigos para te forçar a ler e a reler, porque acaba que ajuda você tanto na prova de processo civil quanto na prova de processo do trabalho. Então leia o material, qualquer dúvida, manda pra gente que a gente está à disposição, tá? Eu sempre tô olhando lá a área do aluno, não se faça de rogado, não deixe a dúvida persistir. Se você tiver dica, estiver achando que eu falo rápido demais ou devagar demais, é só mandar que a gente vai adaptando aí. A ideia que é te aprovar, é ajudar você. Então a aula é feita pra você, beleza? Vem comigo pra tela. Vamos começar a falar, já que a gente falou da revelia, do primeiro ponto da contestação, que são as preliminares, tá? As preliminares, elas podem ser peremptórias, tá? Quando a matéria extingue o processo sem resolução de mérito, ou dilatórias, a matéria não extingue o processo, mas atrasa o julgamento, tá? Então, nesse caso, a gente tem duas espécies aí de preliminares, tá? As preliminares, que são inclusive as que a gente vai usar dentro do processo do trabalho, estão aí no 337 do CPC. Eu quero que você tenha muita atenção. Esse artigo é artigo importantíssimo para contestação, tá? Para contestação, qualquer contestação, principalmente a civil, né? Mas para trabalhista também, você vai fazer um checklist, tá? O que eu sempre peço para vocês fazerem quando a peça for contestação? Abrir no 337 e fazer um checklist para verificar se tem alguma preliminar. Raramente, é possível, acontece, mas raramente o examinador FGV coloca uma contestação sem preliminar. Então faz um checklist, em geral aí a preliminar é meio ponto, né? Se você indicar o artigo direitinho, aí dá uns 0,6, 0,7, pode garantir a sua aprovação. Então você vai fazer um checklist no 337 se a sua peça for contestação. E mesmo não dando aula de processo civil aqui, eu já te asseguro, faça isso inclusive na peça se você for fazer segunda fase civil, ok? Vamos conversar aqui sobre essas preliminares. Olha o que diz o 337 do CPC. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito. Perceba vocês que o próprio CPC fala dessa ordem lógica que eu falei para vocês, tá? Então, antes de discutir o mérito, então qual é a ideia da contestação? A ideia da contestação é exatamente preliminares. Preliminares. 2, você pode fazer mérito e se você quiser também separar aqui, né? Você pode mérito, e você pode separar em 2, né? Prejudiciais de mérito e o próprio mérito, ok? Inciso 1º, inexistência ou nulidade de citação, é uma questão preliminar. Incompetência absoluta e relativa. Aqui você vai riscar o relativa, porque pro processo do trabalho a gente tem o artigo 800, então aqui a gente tem previsão específica, e a incompetência relativa a gente fala na exceção de incompetência territorial, tá? Aqui, aliás, você não precisa riscar, você só precisa lembrar que se essa incompetência relativa for a territorial, ela é arguida por meio de exceção de incompetência e não na contestação, tá? Incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, lembrando que aqui na perempção, tá? Quando a gente está falando do processo do trabalho, a gente tem o 731 e 732 da CLT, então a gente tem regra própria de perempção, a gente vai ver já na frente, a gente não aplica a perempção do processo civil, tá? E litispendência. O artigo 37 ainda continua aí, parágrafo 1º. Aqui
eu coloquei, deixa eu só voltar aqui, pessoal, que dividiu aqui. Daqui você vai lá pro parágrafo 7º, ou pro inciso 7º, tá? Coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão de benefício da justiça gratuita, tá? Aqui, pessoal, você vai lá pro próximo slide aqui, tá? Aí os parágrafos primeiro do 337, ficou cortado aqui, só para escrever para você saber. Parágrafo 1º, verifica se há litispendência ou a coisa julgada quando se produz ação anteriormente ajuizada. Então, não vou aqui perder tempo com litispendência e coisa julgada, que você já viu isso lá em processo civil. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e há litispendência quando se repete a ação que está em curso, tá? Então, essas são as preliminares, eu quero que você olhe com muito carinho. Vamos falar aqui do mérito, tá? Quando a gente fala de mérito, a gente tem a defesa direta, tá? Então, quando o réu nega o que aconteceu, e a gente tem a defesa indireta, tá? Que não se nega o fato constitutivo, mas se alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tá? Por que eu tô falando isso? Para vocês lembrarem, a gente vai falar lá na instrução, é muito importante você conhecer ônus da prova, tá? Ônus da prova. Tô colocando essa defesa direta ou indireta já para você lembrar lá e fazer o link com os artigos 818 da CLT e o 373 do CPC, tá? E aí, quais são o ônus da prova? Qual é a regra? Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do seu direito, constitutivos, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, tudo aí do direito do autor, tá? Então, só para vocês linkarem aí com esse ônus da prova, tá? Olha só o que diz o 341 sobre a contestação, são regras da sua contestação. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se... Você pode fazer um link aí e uma setinha e colocar princípio da eventualidade, tá? Pessoal, quando a gente vai advogar, e aqui na sua contestação lá no exame da ordem na segunda fase, você também vai ter que prestar atenção nisso, a contestação ela tem que impugnar de forma específica todos os pedidos, tá? Você não vai me considerar um pedido genérico na sua peça e achar que tá tudo impugnado. Você vai pegar a petição inicial, pedido por pedido, impugnar de forma específica, pedido por pedido. Não esquece disso, tá? Por causa do princípio da eventualidade. Presume-se não impugnado aquele pedido que não foi impugnado especificamente. Pedido genérico não impugna nada, tá? Volta aqui para a tela comigo. Então, a gente vai considerar não impugnado, tá? Você vai entender que são verdadeiras as alegações não impugnadas, salvo se não for admitida a seu respeito a confissão, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar a substância do ato, tá? Aqui, exemplo clássico, convenção coletiva e acordo coletivo, estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, e o ônus da impugnação especificada aí dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo, tá? E ao curador especial, em geral, questões que a gente não aplica aqui ao processo do trabalho, tá? Pessoal, antes de entrar na compensação, eu quero só dar um exemplo aqui para vocês verem como é importante, como a revelia não é causa ganha, tá? E como a impugnação ela é importante. O que acontece? E a falta de impugnação não necessariamente vai levar ali ao ganho de causa do autor.
Vamos supor que eu reclamante, Fernanda, estou processando meu empregador pedindo cesta básica com base na 30ª cláusula da convenção coletiva. Aí eu faço a minha reclamação trabalhista, peço essa cesta básica conforme a 30ª cláusula da convenção coletiva e não junto à convenção coletiva, junto com a reclamação, não junto. Aí o réu é revel ou o réu não impugna esse pedido. Na sentença, o juiz vai poder deferir o pedido? Não, porque nesse caso o pedido não estava acompanhado com o documento que legalmente se exige, tá? Então, mesmo que o réu não impugne esse pedido, ou mesmo que ele seja revel, eu vou perder esse pedido, tá? A gente viu isso em relação à revelia e tá vendo aqui em relação ao 341, quando mesmo não impugnando os pedidos, aquele pedido específico, o autor pode não ganhar aquele pedido. Então, fiquem atentos a isso, por favor, tá? Aí, olha o que fala, que vem comigo para a tela, porque a gente tem o 767, tá? Da CLT. Quando a gente fala de contestação trabalhista, um ponto muito importante da compensação mesmo trabalhista é a compensação. Olha só o que é compensação. É o cruzamento de créditos recíprocos, ou seja, A deve para B e vice-versa. E haverá uma compensação. Então, eu peço para o juiz, por exemplo, compensar a condenação que eu vou levar lá na sentença com o que o reclamante está me devendo, tá? Olha só o que diz o 767. A compensação ou retenção, a gente vai ver já o que é retenção, só poderá ser arguida como matéria de defesa. Então, é algo que tem que estar na contestação, tá? E aí, a súmula 448 do TST mantém esse entendimento, tá? Olha só o que ela fala. A compensação deve ser requerida na contestação e de forma específica. Então, o que eu sugiro que você faça na sua peça? Abra um tópico da compensação, tá? Então, vamos supor aqui, pessoal, que você é um reclamado, está advogando para uma empresa que vai levar uma condenação, você está fazendo ali a contestação. Aí o reclamante está pedindo 20 mil reais de hora extra. Só que a empresa adiantou, deu vários vales ali para esse trabalhador, o trabalhador está devendo 5 mil para a empresa. Você abre um tópico na contestação falando da compensação. Falando, excelência, requer, seja compensada, se houver condenação, requer, seja compensado o valor de tanto que o reclamante deve para o reclamado em relação a adiantamentos realizados, tá? Essa compensação, esse crédito que o reclamante deve aqui para o reclamado, para ser compensado, ele tem que ter relação com essa relação trabalhista, tá? Não pode ter sido empréstimo feito por fora, ou uma venda, nada a ver ali com a relação de trabalho. Então, a ideia aqui é que você peça essa compensação na reclamação trabalhista. Beleza? Vem comigo para a tela. A gente tem também a dedução, tá? A dedução, ela é diferente da compensação, porque a gente pede a dedução pelo valor já pago. Então, por exemplo, vem cá, o reclamante está pedindo 10 mil de hora extra, só que você já pagava hora extra no contra-cheque. Você junta lá o contra-cheque e fala, excelência, ó, ele tá pedindo mais hora extra do que ele fez e quando ele fez hora extra, ele recebeu, tá aqui no contra-cheque. Aí você pede, caso porventura haja uma condenação, requer a dedução do valor já pago naquele mesmo título. Então, a dedução, a gente pede algo que já foi pago naquele título, tá? Beleza? Volta aqui comigo. Retenção. A retenção é quando o trabalhador, por exemplo, ele fica com algum bem da empresa. Vamos supor que o empregado, ele reteve celular e computador da empresa, foi dispensado, não entregou celular, não entregou computador, porque a empresa não pagou verba rescisória. Aí na contestação você tem que falar que houve retenção e requerer ali a devolução desses objetos. Isso aparece às vezes em peça de contestação, tá? Em segunda fase, é bom que você saiba, tá? Vamos lá, continuar as exceções, tá? Então, a gente termina aqui a contestação, tá? Lembrando que a contestação, ela tem que ser necessariamente feita ali de forma a impugnar especificamente todos os pedidos e ao final você vai pedir aí, vai pugnar pela improcedência da ação.
Beleza com a contestação? Vamos falar então um pouquinho das exceções, vem comigo para a tela. Olha só o que diz o 799 aí da CLT. Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspeição dos feitos as exceções de suspeição ou incompetência. Você já pode marcar que esse só aqui, ó, esse somente, ele tá impactado pela reforma, ele é assim que tá? A letra da lei tá assim, esse artigo não foi revogado. Mas você faz uma observação aí que a exceção de incompetência territorial também suspende, tá? Só para você lembrar e não achar que é só essa hipótese, tá? Aqui, quando a gente vai falar, pessoal, das exceções de suspeição e de impedimento, o que eu quero que você perceba? A gente aplica as mesmas regras do CPC, tá? Então, eu fiz aqui um quadrinho para você lembrar quais são as hipóteses de suspeição, tá? Quais são as hipóteses de impedimento. Coloquei aqui, inclusive, o rito que o CPC traz, beleza? Tô trazendo aqui tudo para vocês lembrarem quais são as situações de impedimento e quais são as situações de suspeição no processo civil, ok? Não quero que você se esqueça isso, porque a gente aplica aqui as regras do impedimento e da suspeição, as hipóteses de impedimento e suspeição que a gente aplica são exatamente as hipóteses que a gente aplica lá no processo civil. Você já viu isso lá no CPC, tô colocando aqui no material para que você revise, beleza? Volta aqui comigo para a tela. Como é que funciona a reconvenção? A reconvenção, ela também acontece aqui, tá? No processo do trabalho, também é cabível. A reconvenção, ela é uma ação de conhecimento incidental, ok? Apresentada pelo réu da ação principal. E aí a gente não tem uma previsão expressa na CLT, por isso que a gente usa a previsão do CPC. A previsão do CPC é exatamente essa que está aí no artigo 343, que vai dizer que na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Perceba que a reconvenção é um tópico agora da contestação. Então, lá na contestação, você vai fazer um tópico da reconvenção. Ok? E aí, na reconvenção, você vai fazer a sua ação. Inclusive, lá com o valor da causa. A reconvenção tem valor da causa. Você vai fazer uma ação dentro da reconvenção, beleza? Vamos ler aí o 343, tá? Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. Aqui, como é que funciona? Vamos lá para a nossa tela em branco, só para a gente entender como é que funcionaria aqui, ó. Aqui, pessoal, olha só, eu vou colocar de outra cor aqui, de laranja, que é de reconvenção, tá? Vamos supor que aqui, na resposta do réu, o réu também apresentou uma... Eu vou colocar aqui, na verdade, na fracionada, que vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Vamos supor que aqui, ó, junto com a resposta do réu, o reclamado apresentou uma reconvenção dentro da contestação, tá? Ele apresentou uma reconvenção. Se o reclamado apresentou uma reconvenção, aqui, ó, junto com o prazo para o reclamante apresentar réplica, a gente vai ter prazo para o reclamante apresentar contestação, perdão. Contestação da reconvenção. Porque, pessoal, olha só pra gente entender, vamos supor que o reclamante propôs uma ação para desconstituir justa causa, tá? Vamos supor que o empregador pegou o empregado roubando. Furtando dinheiro, desviando o dinheiro da empresa. Aí o reclamado dispensa o reclamante por justa causa. O empregador dispensa o empregado por justa causa. Pode? Pode, ato de improbidade. Aí o reclamante propõe uma reclamação trabalhista falando assim:
quero desconstituir a justa causa porque não foi a justa causa. Aí o reclamado na contestação, o que ele vai fazer? Foi justa causa, excelência. Tá aqui a prova. E na reconvenção, requer a devolução de todo o dinheiro desviado. Então, dentro da própria contestação, o reclamado está fazendo um pedido. É uma ação, tem natureza de ação. Aí, quando o reclamado apresenta essa contestação com reconvenção em audiência, o que o reclamante tem que fazer? Além de se manifestar da contestação, que é a réplica, ele vai ter que se manifestar da reconvenção, por meio de contestação. Beleza? Volta aqui para a tela comigo. Parágrafo 2º, tá? Aí, esse prazo aqui de 15 dias, no processo do trabalho, vai ser arbitrado pelo juiz, tá? Será arbitrado pelo juiz, beleza? Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo contra a reconvenção. A reconvenção é praticamente autônoma. A reconvenção pode ser proposta contra autor e terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, ok? Aqui a gente vai, lembra aqui que o sindicato, tá? Por exemplo, pode ser um substituto processual, ok? O reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor também na qualidade de substituto processual. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação, tá? Os nomes aqui na peça de reconvenção. Quem apresenta a reconvenção, reconvinte. Quem apresenta ou quem responde, né, a reconvenção, o reconvindo, tá? Então, aqui seria o réu ou a reclamada seria o reconvinte e o autor ou o reclamante seria o reconvindo, beleza? Não pode haver, aqui pra gente, tá? Não vai poder haver a reconvenção quando se tratar de uma execução, beleza? Por causa do 889, e aí, especificamente, a lei de execuções fiscais que a gente aplica lá na execução, tá? Não será admitida reconvenção nem compensação e as exceções, salvo a de suspeição de competência e impedimentos, que serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Aqui a gente vai voltar a falar nisso lá na execução, só para você saber que lá no processo de execução não vai caber reconvenção. Aqui eu coloquei uma decisão para vocês do TST para dizer que não aplicamos, tá? Não cabe reconvenção no procedimento sumaríssimo, porque a gente faz aqui, como eu já falei para vocês, uma analogia com a lei dos juizados especiais, ok? Aí coloquei aqui para vocês um esqueminha da contestação, tá? É mais um esqueleto, mas de todo modo é o esqueleto que a gente vai trabalhar lá na nossa aula de segunda fase, beleza? Pessoal, a gente encerra por aqui, a gente ainda volta para falar de exceção, tá? A gente ainda vai falar das exceções aqui dentro da resposta do réu. E é isso, até o próximo bloco. Fiquem tranquilos, bons estudos, contem conosco e aí a gente se encontra aí na próxima oportunidade. Até já!